Jesus abençoa esse tempo de leitura da palavra, de reflexão da palavra, de que o texto lido possa ser compreendido e aplicado em nossas vidas. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A gente está numa série chamada Transforme Meu Pranto em Dança, o encontro com a graça e a renovação da vida, olhando para o livro de Salmos. Hoje, eu intitulei a minha mensagem como O fundo do poço não é perda de tempo. Quero saber uma coisa: quantos de vocês já se viram no fundo do poço? Disseram: "Ah, daqui não tem saída, eu não sei como é que eu vou corrigir", seja lá o que for. Quantos de vocês já se viram no fundo do poço? Levanta uma das suas mãos. Quantos nunca se viram no fundo do poço, numa situação assim que dissesse: "Não tem saída"? Levanta a mão. Nilbert. Nilbert. Nunca. O Nilbert é o fundo do poço pra gente. O fundo do poço, Nilbert, se você quiser ir para o GC, tudo bem, porque eu vou trabalhar sobre uma realidade para 100% da galera. Vou ler Salmo 40, de 1 a 3, e a gente vai pensar um pouquinho nesses 3 primeiros versículos, e semana que vem Israel, ele conclui o Salmo 40. Mas ele começa o texto dizendo: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor." O livro de Salmos, em geral, são experiências que uma pessoa teve, ela coloca em poesia e em música, e ela canta aquilo e, de repente, cai no gosto da comunidade, e a comunidade, começou a fazer daquilo como um cântico oficial, e aí a gente entende que toda aquela experiência, toda aquela escrita, toda aquela música e a colocação foi algo inspirado por Deus, mas parte sempre da experiência de uma pessoa, de algo que viveu, que passou. E é interessante como a Bíblia ela é capaz de trazer essas experiências que marcam e produzem transformações e alcançam pessoas além do próprio experiência pessoal. Por exemplo, quando você vai para os reformadores, você pega a carta de Romanos, e a carta de Romanos ela gerou esse impacto naqueles caras que até hoje a gente tem desfrutado, dessas leituras, da meditação e da importância dessa carta. Ou seja, quando a gente pega uma experiência de uma pessoa que escreve algo inspirado por Deus e se torna uma oração como um salmo, a gente pode aprender bastante. Mas da mesma forma, quando a gente pega a palavra de Deus e a palavra de Deus nos transforma, a gente também pode aprender bastante, e tanto num caso como no outro, a repercussão é além da própria pessoa. Isso é interessante. Olhando para este salmo, eu quero conversar um pouco sobre isso, mas aí saindo do meio evangélico, assim, indo para uma banda secular chamada U2, que eu particularmente gosto bastante. Ela lança em 82 um álbum chamado War. A primeira música desse era, na verdade, era um LP, né, disco de vinil. A primeira música é Sunday Bloody Sunday, e ela bate, assim, na Billboard, dispara como primeira música, derruba o Michael Jackson cantando Thriller e não sei o quê, e aí ele se torna uma música referência. É interessante a música,
porque ela começa com um questionamento a respeito de até quando, aquilo que os olhos deles, viram, ele não pode esquecer e é algo que está incomodando, porque ela tem um cunho político, ela tem um cunho religioso, mas ela é uma música meio que de protesto. E protesto por causa da história. A banda nasceu, cresceu na Irlanda do Sul, mas a Irlanda do Norte dividida entre protestantes e católicos, aonde os católicos eles tinham mais regalias, perdão, os protestantes eles tinham mais regalias, casas melhores, facilidade nos votos e podiam ter melhores empregos. Eles eram protegidos porque faziam parte do Reino Unido, eram protegidos pela Inglaterra. Então você pega esse pessoal, protestante, que estava ali dominando, e o pessoal católico, que era irlandês, começa a reclamar, e no dia 30 de janeiro de 72, o volume da discussão entre os 2 grupos vai tão alto, vai tão alto, vai tão alto, que existe um dia chamado Domingo Sangrento, aonde civis foram mortos por causa dessa divisão entre os católicos e os protestantes, entre aqueles que queriam a Irlanda do Norte associada à Inglaterra e aqueles que queriam a sua dependência, entre aqueles que queriam igualdade e aqueles que queriam manter o privilégio para cada um deles. E esse Domingo Sangrento foi algo que impactou tanto, tanto, tanto a banda, que eles compuseram essa música chamada Sunday, Bloody Sunday, numa inquietação profunda, a tal ponto que eles enxergam todas essa situação catastrófica, e eles fazem uma pergunta: "Até quando? Até quando nós vamos cantar essa canção?" Porque a inquietação da banda é que eles poderiam ser um, poderiam se unir, mas não se uniram e continuavam nessa bagunça toda. Então ele lança esse questionamento: até quando a gente, vai cantar essa canção? Essa é a primeira faixa do LP. A última faixa do LP chama 40. Ah, o baixista da banda tinha saído, eles já tinham escrito, composto, gravado, remixado todas as faixas, faltava uma. Eles tinham uma melodia, mas não tinham letra. A pergunta é, o baixista saiu, estava só o guitarrista, o vocalista, o Bono, o The Ed, o baterista, eu não sei o nome, e eles perguntaram: "Nós temos essa melodia, mas nós não temos letra. Como é que qual letra a gente coloca para completar essa aí?" E diz que o Bono abriu a Bíblia no Salmo 40 e disse: "Nós vamos cantar essa letra." Interessante que na melodia da música 40, ele faz a mesma pergunta que ele faz na Sunday Bloody Sunday, a mesma: "Até quando? Até quando nós vamos cantar essa mesma canção?" Só que ele coloca os primeiros versículos do Salmo 40 na letra. "Eu esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu choro. Ele me tirou do poço, ele me tirou do lamaçal, ele, então ele coloca os versos do Salmo 40 na música. E o interessante é que parte da música vai dizer: eu cantarei uma nova canção." Você vai dizer: "André, você está querendo substituir a Bíblia pelo YouTube, isso daqui está virando bagunça." Eu falei: "Não, a história do YouTube é uma história bonita, porque são garotos protestantes que cresceram estudando a Bíblia
e tentaram e têm conseguido trazer muito do conteúdo da Bíblia de forma a que qualquer pessoa na face da terra possa escutar. Eu quero trazer aqui a experiência de uma pessoa que viveu e leu uma situação trágica, mas ao mesmo tempo aplicou o Salmo 40. Significa que nós podemos aprender também que os salmos e experiências, a Bíblia e experiências, nos marcam de tal jeito que nós podemos marcar outras pessoas. Quero olhar então para o Salmo 40 agora e trazer para mim e para você quais são os princípios que nós podemos tirar deste texto. O primeiro é o que o fundo do poço é real. O fundo do poço, menos para uma pessoa na face da terra, para todos os seres humanos é real. Quando a gente vive com alguém que não é humano, a gente tem essa experiência, mas para todo mundo, o fundo do poço ele é real. O texto diz: "Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos." Quando escreveu o Salmo 40, Davi havia passado por uma grande aflição, um desespero tremendo, uma situação que ele compara ao fundo do poço de perdição e ao atoleiro de lama, de onde ele mesmo não conseguia sair sozinho. Essa é a minha condição final. Com certeza, quando a gente lê esse Salmo 40, esse poço e atoleiro, eles são figurados, eles não são reais. Mas apontam, sem dúvida nenhuma, uma situação de morte. Eu fui colocado ali e ali estou sem ter como sair dali, esperando a morte chegar. A gente pode entender um pouco melhor essa ilustração do poço e do atoleiro com a experiência do profeta Jeremias, no capítulo 38. Jeremias começa profetizando contra Israel, dizendo: "Quem permanecer em Jerusalém morrerá, quem se render aos babilônios viverá." E as autoridades de Israel, elas se irritam com a mensagem e acusam Jeremias de desanimar os soldados e o povo, porque está dizendo que eles vão levar uma surra. Eles afirmam, essas autoridades, que Jeremias está prejudicando o bem-estar nacional e eles exigem a sua morte. O rei Zedequias, ouvindo o que as autoridades estão dizendo, diz: "Olha, eu não posso fazer nada, eu entrego Jeremias nas mãos de vocês e vocês façam o que vocês quiserem de Jeremias." E Jeremias é jogado na cisterna de um cara chamado Malquias. E essa cena dele sendo jogado nessa cisterna, neste poço, é descrito da seguinte forma: não havia água na cisterna, água no poço, mas somente lama. E Jeremias afundou na lama, até que um sujeito chamado Ebed-Moleque, ele era um eunuco etíope, ele chega, ele vê tudo o que aconteceu, chega para o rei e diz: "Olha, se você não intervir, Jeremias vai morrer, porque ele está nesse poço de destruição, nesse poço que contém um lamaçal, ele não consegue sair dali, ali ele não tem água, não tem comida, ele foi posto ali para morrer. Ou você toma uma atitude e faz aí alguma diferença." E aí o rei pede para que Ebed-Moleque tire, e ele vai lá e tira. Mas para nós, fica clara a ilustração do que Davi está trazendo. Um poço de perdição, um atoleiro de lama, um lugar de profunda tribulação, um sentimento de afogamento, uma sensação de desesperança, de não ter saída, de que a coisa se complicou de um jeito que não há mais solução para mim. É só fechar que a coisa acabou. O contexto histórico em si, quando a gente lê para o Salmo 40,
nós não sabemos o que de fato levou Davi a escrever o que levou. O fato é que pode ter sido escrito nos períodos de exílio, quando ele fugia de Saul ou quando ele fugia de Absalão, no início do seu reinado, como um pastor jovem aprendendo a governar uma nação, a oposição dos seus inimigos. No Salmo mais para frente, o Israel vai trabalhar sobre isso na semana que vem. Pode ter sido também por conta de um pecado que ele cometeu, uma doença. O fato é que a gente não sabe, mas o texto apresenta que Davi se diz ter estado num poço de perdição, num atoleiro de lama, numa situação onde ele não se via mais com vida ou mesmo com chances de sair. Assim como YouTube descreveu uma cena e essa cena o incomodou de forma absurda, e depois ele responde com o Salmo 40, a Bíblia, como a história, também tem mostrado que vários personagens eles passam por momentos críticos em suas vidas. Momentos de poço de perdição e de tremendo lamaçal mesmo. Se você pegar os principais homens na Bíblia, eles passaram. Moisés ficou 40 anos no deserto. Problema sério. Abraão teve que deixar seu pai e sua mãe e correr para não sei aonde. Você pega os profetas, quase todos os profetas passaram por momentos bem difíceis. Você pega os discípulos, todos os discípulos morreram de forma agressiva, somente João morre de morte morrida, né? Morte de idade. Ou seja, quando a gente lê a Bíblia, ali a Bíblia deixa muito bem destacado que o sofrimento, que esse poço de destruição, que esse lamaçal é inerente ao ser humano, que não dá para fugir dele e não dá para ter uma expectativa de que a gente vai viver uma vida de mar de rosas, de mar calmo, de só coisa boa, de ter o campeonato mundial, 2 inclusive, e aí você olha e fala: "Cara, a vida é boa". Não. A história também nos conta a respeito de pessoas que passaram por bastante problemas. Por exemplo, o primeiro, o da minha direita, o John Bunyan, viveu de 1628 a 1688. Ele passou 12 anos preso numa cadeia, porque ele pregava o evangelho e porque ele era pastor. Se ele deixasse de pregar o evangelho e largasse a sua vocação, ele seria solto. A questão é que ele era casado e tinha filhos. E ele tinha uma filha que ele amava muito. E aquela filha era cega. E ele, da prisão, para não poder negar a sua fé, ele via a filha mendigando o pão da janela da cela. A verdade é que ele vivia nessa constante tensão entre ser libertado e comprometer a obediência a Deus e a sua consciência e o seu chamado pastoral. Agora, ele escreveu muita coisa a partir do seu sofrimento. Escreveu O Peregrino, um dos livros cristãos mais lidos da história. E o seu tempo na prisão foi marcado por profunda comunhão com Deus, por oração e escrita. A sua fidelidade sob pressão, ela inspira perseverança até hoje. O do meio é o William Cowper. Ele viveu de 1731 a 1800. Ele lutou com uma depressão profunda, com uma ansiedade e pensamentos suicidas durante quase toda a sua vida. Ele foi internado em instituições psiquiátricas. Ele viveu sofrimento em cima de sofrimento por causa da sua saúde mental. E mesmo nessa condição, ele tinha dificuldades de crer que Deus o aceitava.
ele acreditava em Deus, ele sabia que Deus existia, mas ele lutava contra um sentimento de que Deus não me aceitava por causa da minha condição depressiva, de angústia, dos meus tumultos e problemas mentais. Eu luto com tudo isso. Apesar de amar a fé cristã, ele sentia-se fora do alcance da salvação, segundo a sua própria percepção. Era alguém que vivia numa loucura, e uma loucura que esbarrava na sua vida espiritual. Mas apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a sua fé, ele escreveu hinos belíssimos, como Deus age de forma misteriosa. Foi amigo íntimo de John Newton. John Newton foi autor de uma das músicas mais famosas de todos os tempos, chamada Amazing Grace, que o pastoreou e o incentivou, cuidando do William Cowper enquanto ele vivia as suas loucuras. Foi alguém que o ajudou a entender. As suas poesias e hinos tocaram gerações, especialmente os que lutam com saúde mental. Então você percebe a experiência de um cara de fundo de poço, de lamaçal, mas que aproveitou dessa experiência, e isso se tornou um marco para muitas e muitas outras pessoas. O terceiro é o David Brainerd. Ele viveu de 1718 a 1747. Ele foi um missionário entre os índios norte-americanos. Ele enfrentou isolamento, solidão, doença, uma grande fraqueza física, e ele foi acometido de uma tuberculose, levando-o à morte aos 29 anos, e ele estava exausto, fraco, abatido espiritualmente, no fundo do poço de perdição e de lamaçal. Entretanto, o seu diário foi publicado por Jonathan Edwards e tornou-se uma das influências mais poderosas em missões da história. Mesmo com dor e solidão, ele buscava a Deus em jejum, oração e lágrimas. E a história dele e a experiência de um poço de sofrimento, de destruição e de um lamaçal, impactou gerações e gerações de outros grandes missionários, inclusive o evangelho chegando até nós por causa das experiências de um cara como esse. A verdade é que a Bíblia e a história revelam que o poço de destruição é fato, é real. Não é algo que a gente vai fugir e a gente vai ter como escapar. A questão verdadeira é que John Bunyan, que William Cowper e o David Brainerd passaram por tudo isso, e também todos nós passaremos. Todos nós. Todos nós. Todos nós teremos os nossos poços de destruição e o nosso lamaçal. Ser pastor de alguém que nunca entrou num poço de destruição me torna um herói da fé. Salmo 34 diz que o justo passa por muitas adversidades. Isso é fato. João 16:33, o próprio Jesus adverte os seus discípulos dizendo: "Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições." Não tem como ser cristão e não entender que a gente vai passar por esse período de grandes e grandes lutas. E como esses 3 homens que eu falei, foi a vida inteira de lutas. O ser cristão, a marca dele
é que ele enfrenta o morrer dia após dia, dia após dia. A questão é que o texto ele é brilhante e ele continua nos explicando um pouco mais. Ele vai dar 2 detalhes que mudam tudo. 2 detalhes que mudam tudo. O texto diz: "Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos." A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que é necessário recordar, porque este poço de destruição e este lamaçal não eram experiências que Davi estava vivendo agora, mas era relato de algo do passado, porque o texto todo está escrito no passado. Eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele, o Senhor, Ele se inclinou para mim. Ele, o Senhor, Ele me ouviu. Ele, o Senhor, Ele me tirou. Ele, o Senhor, Ele me colocou. E Ele, o Senhor, Ele me firmou. Eu estou trazendo um relato de algo que já aconteceu. Não é algo que acontecerá. Portanto, uma das coisas que eu e você precisamos aprender de forma clara é que a vida do cristão é uma experiência constante com Deus, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, de lutas, mas de experiências com Deus. As lutas existem, mas o Deus está presente nas lutas. Isso faz toda a diferença. Então, as lutas existem para que eu possa experimentar Deus. A razão delas é para que eu possa crescer com Deus. Em outras palavras, as lutas, o poço de destruição, o lamaçal é bênção. Eu posso ouvir um glória a Deus, igreja? O poço de destruição, o lamaçal, ele é bênção. Porque é onde nós podemos enxergar o Deus que age em nós e trazer à memória o que Deus já fez por nós, nos ajuda a enfrentar as lutas de hoje. Esse Deus é poderoso. É interessante, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tome Rivotril e melatonina. Não é assim que a Bíblia nos ensina? É ou não é? Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, com orações e súplicas, ok. Orações e súplicas eu entendo. Se tem algo que está me gerando ansiedade, isso é um problema, é uma luta, é um poço de destruição, é um lamaçal. Então eu vou orar, eu vou clamar, eu vou interceder, eu vou colocar isso diante de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma antes, por intermédio das suas orações e súplicas e das suas ações de graças. A ação de graça é o olhar para aquela situação e dizer: "Senhor, muito obrigado porque eu estou com câncer. Senhor, muito obrigado porque eu fui mandado embora e agora eu não sei como eu vou pagar minhas contas. Senhor, muito obrigado porque o meu casamento entrou num colapso e eu estou aqui vivendo isso. Senhor, muito obrigado porque meu filho está envolvido com drogas, que coisa boa." Não, as ações de graças têm a ver, a gente vai olhar para o passado e ver todas as grandes coisas que Deus já fez. Desta forma, eu sou grato por tudo aquilo que Ele já fez. Isso fortalece a minha fé diante da ansiedade. Quando eu estou colocando diante de Deus a minha preocupação com oração e com súplica. Entenderam? Então o que ele está nos ensinando é que isso é algo do passado,
e que eu preciso ser grato. Eu preciso trazer à memória. Jeremias disse isso. Ele apanhando pra caramba num poço literal de destruição, ele faz um relato de todo o sofrimento dele no capítulo 3 do seu livro de Lamentações, mas no verso 21 ele diz: "Eu vou trazer à memória tudo o que pode me dar esperança". E o que nos dá esperança é que eu já estive num poço de lamaçal, e o Senhor me tirou de lá. Ele firmou me colocou sobre as rochas, e ele me firmou os passos. Isso me dá esperança. Isso me dá esperança. Isso eu recordo. Isso eu trago para mim. Segundo detalhe é perseverar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ô frase de lascar. Esperei com paciência. Esperar é uma coisa chata, e paciência é outra coisa chata. E ele junta as 2 chatices, esperei com paciência. Ele diz: "Essa é a atitude daquele que está no poço de destruição e de lamaçal. É esperar com paciência pelo Senhor. Esperar com paciência pelo Senhor". Quarta-feira à tarde, eu estava aqui na igreja e o meu joelho direito do nada começou a inchar, e eu fiquei com dificuldade de andar. Aí na quinta-feira de manhã eu acordei pior, 5 da manhã fiz, assim, o favor de acordar a minha esposa para ver se ela me amava de fato e se ia comigo no hospital, e ela provou que me ama. E foi comigo no hospital. Lá eu tirei um raio-x, que não deu nada, e fiz uma ressonância e recebi a seguinte informação: o resultado sai em 4 dias úteis. Eu acho que eu já acessei umas 372 vezes o aplicativo para ver se o resultado saiu, inclusive no sábado e domingo, mesmo tendo sido informado que seria só nos dias úteis. Porque eu sou bom de paciência e eu sou bom de esperar. É o meu forte, é o meu forte. Mas a gente passa por uma provação, o que está sendo provado é a nossa paciência e a capacidade de esperar no Senhor. É entregar o controle, porque o tempo passa a ser dele. Portanto, o tempo é bênção. O movimento de restauração passa a ser dele. Então a mim só cabe esperar com paciência. Esperar com paciência no Senhor. Ele já fez. Eu estou aqui perdido. Senhor, eu estou aqui perdido, mas eu estou esperando com paciência, porque o Senhor já fez. E aqui eu estou perdido. É interessante, o que é que a gente faz enquanto espera com paciência? Você vai sentar, dobrar os braços e ficar esperando. É que nem pescar. Eu vou arremessar e fico lá, fazendo nada, tomando sol na cabeça. Não. O esperar com paciência no Senhor não é pesca de vara, mas é de arrastão. Eu tenho que entrar dentro d'água e eu tenho que ir passando a rede. E quem nos explica isso muito bem é Paulo, quando ele diz em Romanos 5, 2 a 5, e não somente isso, isso o quê?
Ele acabou de dizer: "Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus e nós nos gloriamos nisso. Nos gloriamos porque agora o que Cristo fez na cruz por nós trouxe reconciliação, o muro da inimizade foi derrubado, eu posso entrar na presença de Deus, eu posso experimentar Deus, eu posso descobrir quem é Deus, eu posso viver experiências incríveis com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus, e nisso eu me glorio". E aí ele diz: "E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas" quero ouvir você falar de boca cheia, "nas tribulações". Nos gloriamos nas tribulações, nos poços de destruição, no lamaçal. Nós nos gloriamos nisso. Não só na reconciliação com Deus, no fato de agora ter paz com Deus por causa de Jesus Cristo, mas também nos gloriamos nas lutas, nas dificuldades. Nos gloriamos sim. Enchemos a nossa boca de gratidão. Por quê? Ele vai dizer: "Sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado". Presta atenção, o objeto da transformação de Deus sempre sou eu. Me glorio nas tribulações, porque eu sei que Deus vencerá as tribulações. Não. Eu espero com o Senhor, com paciência, nesse poço, nesse lamaçal, porque eu vou ser transformado nesse poço, nesse lamaçal. Ele vai me firmar os pés e os passos. Ele não vai mudar o poço. Ele não vai mudar o lamaçal. Olha o movimento que Paulo nos apresenta. O primeiro ele diz: tribulação. As tribulações estão aí, elas apareceram, elas surgiram. É o primeiro passo do processo da experiência de ter paz com Deus e de se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. O primeiro passo são as tribulações. O primeiro passo são os poços de destruição e o lamaçal. E a gente se gloria nisso, enche a boca de gratidão, porque o segundo passo é a perseverança. Eu vou começar a perseverar naquilo, e eu tenho que aprender a perseverar, gente. Eu luto na perseverança, e perseverança é a característica principal do cristão, e vai assim até o fim. Porque uma das coisas mais tristes que a história nos conta é que homens e mulheres de Deus começaram muito bem perseverando, mas por alguma razão deixaram de continuar e se perderam. A perseverança. Sabe o que isso significa? O meu casamento não está bom. Eu estou destratando a minha esposa. Eu estou explosivo. Eu estou irado. Eu estou sem paciência. Deus, isso é um poço de destruição. Está querendo destruir o meu casamento. E o problema aqui dentro sou eu. Eu preciso perseverar na prática do amor, na prática da mansidão, na prática do não explodir. Eu preciso perseverar nisso. Porque essa é uma responsabilidade minha. E eu estou nesse poço. Mas eu estou esperando, com paciência, na expectativa de que aquilo que o Senhor vai fazer.
Senhor, eu acabei de receber um diagnóstico. Diagnóstico pesado. Diagnóstico duro. Diagnóstico difícil. Mas uma verdade eu sei. Eu estou esperando com paciência no Senhor. O que vem pela frente eu não faço ideia. Mas eu sei que uma experiência com o Senhor eu vou ter daqui para frente. Senhor, eu perdi meu emprego. Senhor, a minha sogra veio morar em casa. Poço de destruição, lamaçal. Eu não sei, mas eu vou perseverar no fruto do Espírito, na promoção do amor, da paz, da alegria, da bondade, da benignidade, da fidelidade. Porque cabe a mim, que sou cristão, promover a unidade. Cabe a mim, que sou cristão. Depois ele fala da experiência, e olha só, puxa vida, eu passei por isso, eu perseverei, e agora eu tenho experiência. Se tornou mais fácil enfrentar outros poços e outros lamaçais, porque eu já aprendi a fazer. Eu já repeti isso. E ele termina falando da esperança. E aí a gente chega à conclusão que é isso mesmo. Eu tenho esperança. Um Deus que trabalha na minha vida, um Deus que está comigo aqui no fundo desse poço, trabalhando o poço sem fundo que é o meu coração, enchendo da água viva, fazendo-o jorrar da água de Jesus Cristo, tornando-o cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Então eu vou desfrutando dessa experiência. E aí o texto nos ajuda terminando, dizendo que a gente tem que ajustar a expectativa. Ele me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão. O texto está dizendo que ele me pôs sobre um castelo maravilhoso. Não, ele disse que ele me pôs sobre a rocha porque eu era um cara instável. E ele fortaleceu os meus passos porque nem andar eu conseguia. A circunstância não necessariamente mudou. Mas o texto vem dizendo que algo mudou. O poço que era o meu coração, que estava vazio, agora ele está cheio. Eu posso dizer como Davi disse: o meu cálice transborda. Eu estou até a tampa. Ele começa dizendo da origem dessa transformação. A origem é divina. Ele pôs. Ele pôs. O movimento é de Deus de nos transformar. É Ele que vai entrar no mais profundo do seu coração, confrontar os teus pecados mais sujos, dizendo que estes pecados já não dominam mais a sua vida, porque Ele pagou o preço daquele pecado. E agora, do seu coração, podem jorrar águas e águas e águas por causa da nova fonte, daquele poço. Ele me pôs.
Cara, a experiência de você estar no meio de um poço de destruição, de um lamaçal, e você conhecer Jesus, experimentar Deus, é impagável, é indescritível. Você conhece Ele nesse lugar mais escuro, aonde você achava que estava sozinho e que não tinha solução, de repente Ele aparece. E uma das coisas mais bonitas, eu estou lendo o Velho Testamento de forma cronológica o ano inteiro, e o primeiro dia do ano eu gastei em cima do primeiro versículo, dos primeiros versículos, quando diz que criou Deus, pois, lá no princípio, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. A partir daí, a luz é um instrumento de ação de Deus para pôr ordem aonde tem caos, escuridão. Ele lança essa luz, porque Ele é a luz. No meio do poço de destruição, eu conheço esse Deus que é luz, que vai mostrar quem eu sou, mas ao mesmo tempo apresenta quem Ele é. E eu tenho essa experiência. É com Ele. A origem é dele. A segunda coisa é a natureza. Um novo cântico. Eu não vou mais murmurar. Eu não vou mais reclamar. Eu não vou mais olhar para a vida como eu olhava e enxergar o que a vida me apresentava. Mudou. Isso é lógico, porque a luz me faz enxergar diferente. Se você está no escuro com a luz apagada, você não tem segurança para andar. Os meninos saíram de casa, a gente trocou a ausência dos meninos por uma cachorrinha, a Viola. Agora nós somos felizes. Só que a Viola é toda pretinha. O pessoal fala, é Viola por causa da Viola Davis? Não, é o Viola do Corinthians mesmo. Mas ela é o olho dela é preto. Quando você apaga a luz, você não sabe. Cadê a Viola? Não sabe. Só quando acende a luz. Aí a gente enxerga tudo diferente. Os olhos se abrem. Eu já não vejo mais o mundo do prisma do pecado, mas eu começo a enxergar a partir da luz da graça de Jesus Cristo. A terceira coisa é o propósito. Eu passo a louvar a Deus. Eu passo a bendizer a Deus. Eu não sou aquele cara que vai ficar murmurando o fundo do poço, nem o tipo de poço, nem a densidade da lama. Mas eu vou louvar a Deus, porque eu sei que Ele é o meu socorro bem presente. Eu sei que Ele é a minha torre forte. Eu sei que Ele é o meu protetor. E eu sei que Ele está comigo. E eu sei que Ele vai usar essa situação toda para modificar a todos nós. A mim mesmo, perdão. E a última coisa é o resultado. Muitos verão. O livro de Salmos são experiências de alguns que escreveram poesias e musicaram. Isso acabou se tornando algo que impactou e impacta a nós até hoje. A experiência dos homens e mulheres que a história tem revelado a nós tem nos impactado até hoje. Aquilo que Deus vai fazer com você no fundo do poço, tornando-o capaz de enxergá-lo e experimentá-lo. O resultado é uma transformação tão grande da sua vida que você vai acabar impactando a outros.
muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O fundo do poço não é um tempo perdido. Que você aproveite o fundo do poço de forma integral. E para você pensar um pouco, vou trazer algumas perguntas. Que tipo de poço você está vivendo hoje? E o que Deus pode estar formando em você nesse lugar que não seria formado em outro contexto? Pega essa pergunta, responda para si, mas procure alguém da igreja essa semana e fala: vamos conversar sobre essas perguntas. Eu preciso compartilhar o meu coração com você. Segunda pergunta: de que maneira a sua espera tem revelado confiança em Deus ou apenas ansiedade por uma resposta rápida? Terceira pergunta: quais obras passadas do Senhor você precisa recordar agora para não desistir no meio do processo? E a quarta e última pergunta: se Deus já colocou seus pés sobre a rocha, que novos passos de fé Ele espera que você dê a partir disso? Ou que tipo de canção que você tem cantado agora? Senhor Deus, nos ajuda a ajustar a nossa visão de acordo com a tua palavra e nos faça aproveitar os momentos que vivemos para crescer com o Senhor. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém.